Saudações pessoal, beleza? Vamos agora fazer um bate-papo aqui, falando um pouco sobre as experiências também dentro do sistema prisional, mas hoje com uma ótica um pouco diferente, de uma mãe que também enfrenta esse preconceito, esses desafios, toda essa rotina, e no final a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela também, que vai ser muito interessante. Então, primeiramente quero agradecer a sua presença, Vanilda. Obrigado por você ter vindo até aqui, cidade de Atibaia. Eu que agradeço, Arquimedes, pela sua recepção. É um prazer podermos conversar sobre assuntos tão afins, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você começou essa sua experiência dentro do sistema prisional? Foi uma questão dentro da sua família, como eu fiz até mesmo a introdução, filho, colega, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Então, na realidade foi assim, essas surpresas desagradáveis que surgem na vida da gente. Eu confesso que eu tinha bastante preconceito, né? Aquele tipo de pessoa que bandido bom é bandido morto, se pudesse cair uma bomba no presídio, eu confesso que eu era esse tipo de pessoa. Bem medíocre, bem hipócrita e achava, né? Que nunca vai acontecer com você, nunca vai acontecer com a sua família. Minha família é maravilhosa, é linda, é perfeita, né? Até que o meu filho se envolveu com drogas, né? Enfim, com más companhias, mas também é uma questão de escolha. Sim. Né? Eu penso que os amigos ajudam, sim, mas a escolha dele, eu acho que é o que prevalece. Sabe, deixa eu fazer um ponto aqui, porque eu acho que isso é importante você falar, porque é o que eu costumo dizer até no canal. As mães não criam os seus filhos falando assim, nossa, eu quero que meu filho vire um criminoso, eu quero que meu filho faça algo de ilegal. Normalmente os pais, eles tendem a direcionar seus filhos pelo melhor caminho. Normalmente eles não conseguem controlar 100% a ação dele, né? Como é que foi pra você, depois que você começou a perceber que seu filho talvez não estava se direcionando no caminho que você tinha pensado pro futuro dele? Foi bastante difícil, porque a gente, enquanto mãe, pai, você é o último a saber, né? A começar por aí. E não aceitar. Não, deve ser uma bobeirinha, é coisa da idade. E a situação foi ficando cada vez pior. Eu cheguei a interná-lo umas 4, 5 vezes, ele até ficou aqui por perto, ficou em Hortolândia, Campinas. E ele fugia de todas as clínicas, né? Ele fugia. Daí mudamos de Taubaté para Redenção da Serra, né? A gente mora no Vale do Paraíba. E ele continuou, mesmo indo para uma cidade pequena, ele até intensificou, porque daí ele ia para Taubaté, trazia e ele começou a vender, né? Entendi. Lá na cidade, ou seja, daí começou a ser mal visto, porque é uma cidade pequena, né? As pessoas... Mas até então você não sabia de nada, era uma coisa que você... Não, eu sabia, você tinha conhecimento. Eu sabia, mas a minha luta era essa, de conversar, Entendi. de internar, né? E todas tentativas frustradas. Aham. E ele começou a tirar tudo de dentro da minha casa, eu não podia deixar uma chave de carro, eu não podia deixar o cartão, enfim. Então a motivação dele foi a questão dos vícios. Você atribui que o vício fez ele caminhar também para esse lado da criminalidade. As drogas. Entendi. As drogas. Ele tinha, desculpa a pergunta, ele tinha vício com qual tipo de droga? Mais a cocaína. Mais a cocaína. Mas ele usava maconha, chegou a usar o crack, você percebia, né? Ele às vezes saía, voltava 3, 4 dias com roupas totalmente diferentes, rasgadas, chinelo arrebentado. Ele, acho que literalmente, ele dormia pra rua. Entendi. Sabe? Aí foi até o dia que ele foi preso. Aí deu um problema e ele acabou indo preso. Sim, ele já não estava comigo nessa semana, porque ele tinha pego meu carro, né? Ele chegou assim, falei, Lucas, chegou, né? Deu o limite, ele foi para casa de um amigo e um dia depois eu iria interná-lo. Ia mais uma vez nessa tentativa. E eu fui buscá-lo, ele não atendeu ao celular. Daí eu fui trabalhar, né? Que eu trabalho em Taubaté. Daí eu estava no meu serviço, eram umas 14 horas mais ou menos, recebi um telefonema já da delegacia da JK, que o meu filho estava preso. Ele já tinha um mandado de busca e apreensão. Tá. E ele já estava lá
e depois foi transferido, né, para o CDP. E para uma mãe, como é que foi para você esse momento assim da notícia? Você já meio que se preparava para isso? Você como mãe já, meu filho de repente pode acontecer? Ou não? Foi para você foi um baque assim? Olha, eu acho que mesmo estando preparada, porque eu sabia, eu sempre falava, né, meu filho, para as drogas só tem 2 caminhos. Ou o cemitério, ou cadeia, ou Jesus. Que Jesus pode mudar a sua vida. Certo. Então eu estava assim meio que preparada para tudo, até de repente, né, eu tive várias vezes de traficante e buscá-lo em redenção. Então assim, eram experiências assim horríveis, sabe? Que eu nunca imaginei passar na minha vida. Um menino que não precisava, né, passar por isso. E eu fiquei muito chocada, sabe? Eu não acreditei. Quando eu tive que ir lá na porta de um CDP para ver a documentação, né? Eu fiquei assim, parada lá um tempão, sabe? Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu estou passando por isso. Parecia até que eu estava anestesiada, eu não sei, eu chorei muito. Eu fiquei assim, desnorteada, sabe? Desnorteada, totalmente. E você aí... Depois que aconteceu a prisão dele, como é que foi a sua reação com a família? Você sentiu um pouco de preconceito da sua família? Porque normalmente acontece o seguinte, a pessoa tem uma família que ninguém teve problema com a justiça, nada, e de repente alguém acaba tendo esse tipo de problema, normalmente alguns familiares começam a se afastar, algumas amizades também começam a se afastar. Você chegou a viver isso? Ou foi tranquilo? Então, com relação aos amigos, como eu já avisava o meu filho, todos se afastaram. Ninguém foi visitar, nem pode mesmo, né? Sim. Também não perguntavam, só um amigo que perguntou dele até hoje. Amigo, né? Assim, Sim. Amigos que andavam com ele. Agora, os familiares, não, sabe? Eles já esperavam, né, que isso pudesse acontecer. Eles até que, assim, deram bastante apoio para o Lucas, né? No começo, assim que ele foi preso, logo entrou a pandemia, daí tinha aquela visita virtual, eles às vezes participavam, né, quando era um agente penitenciário assim mais tranquilo, né, permitia. Enfim, a família sempre deu bastante apoio. Então você conseguiu ainda ter esse apoio da família? Graças a Deus. Agora eu queria saber da sua experiência com a questão da visita, né? Porque normalmente aqui no canal a gente recebe muitos relatos de mães, de esposas, de filhos, falando muitas vezes do tratamento. Eu sempre costumo destacar o seguinte, não dá para usar o mesmo método porque cada cadeia, cada sistema, dependendo da cidade, dependendo do estado, tem um tipo de comportamento. Como é que foi a sua experiência nos primeiros dias, nos primeiros meses de visitante? Como é que era a sua expectativa e as suas reações? Como é que foi esse tratamento? Olha, como eu falei, né? Eu nunca imaginei que eu fosse entrar num lugar desse como visitante. Né? Mas assim, eu nunca imaginei que as pessoas fossem tão maltratadas como são. Né? Meu filho ficou no CDP, depois foi para um outro presídio e hoje está em um terceiro. Mas de todos os lugares que eu passei, eu não posso dizer para você que tenha uma pessoa, um funcionário lá que seja assim, sabe? Que tenha compaixão mesmo de nós, familiares, que somos mães, que somos filhos, esposas, enfim. O tratamento é péssimo. Talvez seja até pesado o que eu vou falar, mas eu sinto assim, para eles, quem está lá dentro é lixo. Certo. Né? Eles são a escória, né, da sociedade. Então, se nós estamos indo lá ainda dando uma chance para eles, é como se nós também tivéssemos que ser tratados como lixo. Sinto isso. Eu como costumo dizer, as pessoas às vezes a justiça ela estende a pena, né? A pena ela devia ser, segundo, né, o Código de Processo Penal, uma pena individualizada, ou seja, só o sujeito foi preso, cumpre a pena. Mas a mãe sofre, a filha sofre, a esposa sofre, e você começa a perceber como é que existe uma extensão, né? É muita humilhação, sabe? É muita humilhação. E a gente que é uma pessoa assim um pouco mais instruída, né? Mas mesmo assim você não pode responder para eles. Eu já cheguei a responder, meu filho estava em um presídio, foi logo no começo da pandemia. Eu dei um abraço e o agente gritou comigo.
Você pegou a época que tinha que ter o distanciamento, né? Uma Isso, parte bem crítica isso. na hora do Covid. E o meu filho falou, mãe, não briga, mãe, não briga. E eu não pensei que, né? Eu deixei o meu filho, né, sair do raio e entrei assim no... Qual é o nome do... Tem um raio, tem ali o pátio. O pátio. O pátio. Daí eu falei, né, com a gente, moço, você gritou comigo, não tinha essa necessidade. Uhum. Enfim, a gente começou a discutir, ele já suspendeu, já chamou, né, o... Ah, ele puniu, chegou a punir você? Puniu, já me suspendeu por um mês, sem Nossa. SEDEX, sem visita. Que absurdo. Sim. E mandou o meu filho para o seguro, que eles chamam. Meu filho ficou 5 dias no seguro. E Seguro mesmo ou castigo pote? É castigo, pote. O pote, isso, né? Pote. É porque o seguro é uma outra modalidade não, de preso. É. Ele foi pro pote, então. Ele chegou É que eu não me acostumei ainda com as nomenclaturas. Não, mas tá tranquilo. Assim, mas eles chegaram a castigar também seu filho e 5 você. dias, meu filho falou. Caramba, que absurdo. 5 dias. Daí, desse presídio, já o encaminharam para o outro um pouco mais longe da minha cidade. E a sensação de impotência, como é que é? Porque Nossa. é um abuso de poder assim configurado, é um flagrante abuso de poder. Muito. E você se sentir impotente, como é que é? Você consegue descrever essa sensação de impotência? Olha, eu não sei como é que eu poderia explicar isso, mas sinceramente a minha vontade às vezes é avançar nessas É meio que o pessoas. lado instintivo, animalesco nosso. Eu tive né? essa última experiência, que a gente agora está levando comida, e eu perguntei na última visita, posso trazer queijo, presunto, enfim? Pode, só não pode cubinho. Cheguei agora numa visita, há 2 semanas atrás, levei o queijo e presunto separado para colocar na vasilha na frente do agente. A senhora não vai poder entrar com isso. Eu falei, moço, eu perguntei na última visita, a senhora não vai poder entrar. Eu falei, moço, eu perguntei. Enfim, eu não quis bater boca porque, né? Isso é um Enfim. problema que acontece com tanta frequência. Uma semana eles decidem que pode entrar. Eles decidem o que eles querem, hora, eles né? são totalmente arbitrários. E eu ainda tento questionar, mas eu vejo pessoas lá, às vezes, tão humildes, que a pessoa fala, uma colega, ela levou milho. Eles fizeram a moça tirar grão por grão do milho. Gente, eu achei assim uma situação tão vexatória, tão humilhante, que eu acho que, não sei, o queijo e presunto eu devolvi lá, guardei no carro, mas do milho eu não sei se fosse comigo se eu entraria mais. Sabe, porque é muito humilhante. E a gente vai conversar com essas pessoas, elas têm medo. Não, a gente não pode falar, senão os meninos vão sofrer. Eu falei, gente, o que é isso? Enquanto a gente for assim, eles vão continuar agindo dessa forma. Eu acho que os familiares ficam anestesiados, né? Sim. Aquela dor, aquela opressão ela é tão forte, tão grande. É que eu costumo dizer, só quando você vive aquilo que você sabe como é que é. Exato. E eles ficam num estado de paralisação total, né? Nossa, Se eu bater de frente, eu sofro castigo. De repente eu vou também prejudicar meu filho, meu esposo. É caótico, né? Eu já vi cada situação, assim, esses dias eu comprei uma briga de uma senhora logo na portaria, sabe? Daí eu comecei a falar para ela, a senhora pode entrar na ouvidoria. Daí a mulher fez assim, né? Não, eu não quero isso. Eu falei, mas é direito da senhora, eu já fiz 3 ouvidorias. Uma época que meu filho estava cheio de feridas, furúnculos, né? Porque lá é um lugar sujo, nojento, tem piolho, tem sarna, enfim. E eles não davam atendimento. Daí eu comecei 1, 2, 3 ouvidorias, eles ficaram, né? Porque daí eles têm que começar a tomar providências. Eu também trabalho no serviço público e sei que a ouvidoria a gente tem que responder, enfim. Né? Acaba até abrindo uma apuração para resolver a situação. E daí começaram a dar um tratamento bom, né? O meu filho fez um tratamento lá dentro e graças a Deus as feridas, né, os furúnculos pararam de sair. Isso é até importante você destacar porque, por exemplo, você tomou uma atitude que não é uma atitude comum para quem não tem uma instrução. Por exemplo, você falou que entrou em contato com a ouvidoria, Isso. detectando um problema. Você orienta, então, as famílias, porque esse canal ele atinge, assim, o Brasil inteiro. De repente o familiar tiver com algum tipo de problema, é importante fazer um contato com a ouvidoria? Eu oriento sim, porque graças a Deus com o meu filho deu certo. Entendi. Sabe? No site mesmo da SAP, né, lá no canal Ouvidoria, você pode se identificar ou não, fica a seu critério. Eu me identifiquei,
porque eu não tenho nada a temer, eu estou reivindicando um direito à saúde que está previsto na Constituição. Perfeito. Né? Então eu oriento que todas as pessoas comecem. Não sabe, eu não sei nem acessar, procura alguém que possa ajudar. Mas comece a exigir os direitos. E é tão triste porque a gente sabe que a nossa lei de execuções penais, ela tem tantos artigos que garantem, respaldam os presos. Mas na prática... Na prática é uma coisa que você fala, meu Deus, quanta violação isso é uma balela. Não funciona, né? Não funciona. Não funciona. Eu queria entrar agora um pouco na sua esfera mais de missão, vamos dizer assim, o que despertou? Para você que está nos acompanhando, a Vanilda, ela é uma pessoa que está contando um pouco da sua experiência aqui como mãe, né? Até obrigado por estar dividindo, abrindo aqui um pouco da sua história pra gente. Mas de repente despertou em você algo que é maior do que só assistir isso, como muitas pessoas acabam fazendo, né? Tipo assim, assistindo todo esse caos, não vou mexer porque não tem como mudar o sistema ele já é desse jeito. Então, a maioria das pessoas pensam assim, né, Vanilda? Tipo, deixa rodar porque eu não sou nenhum super-herói para mudar. Quando despertou a sua vontade de olhar com outro olhar para essas pessoas e de repente abraçar essa causa? Então, na realidade, parece até assim, o que eu vou te falar agora, surreal, né? Parece algo utópico, mas foi o que de fato aconteceu. Meu filho já estava preso há 1 ano e pouco, muito sofrimento, tanto meu quanto dele, e eu vendo dos familiares. Era assim, umas 4 horas da manhã, mais ou menos, alguém me acordou. Eu creio que seja Deus, o Espírito Santo, sabe? E eu ficava virando de um lado para o outro e eu nem imaginava que existisse um outro sistema prisional que pudesse ser humanizado. Realmente, nunca tinha ouvido falar. E aquela voz me falava nitidamente, amanhã você vai pesquisar sobre humanização carcerária. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, nossa, eu devo estar ficando louca, né? Porque é tanto sofrimento, né? Tanta coisa nova, tanto... Enfim, mas... Voltei a dormir, no outro dia acordei, a primeira coisa, fui lá no Google, coloquei lá humanização carcerária, começaram a aparecer vários vídeos do YouTube de APAC. Eu falei, APAC, o que é isso? Né? APAC, a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Ela é uma entidade civil que nasceu em 1972, inclusive no ano que eu nasci, no estado de São Paulo, em São José dos Campos, e que talvez por inexperiência no começo, eles acabaram tendo uma rebelião, né, em que uma pessoa morreu e o governador da época, o Mário Covas, decidiu acabar. No estado de São Paulo? Não acreditou isso, no estado de São Paulo. Daí eles foram para Minas, hoje a sede deles é em Minas. Eu até fui lá visitar, minha amiga também foi comigo, a Denise, o meu marido, e eu fiquei assim encantada. Então, ou seja, Deus trouxe algo para que eu pudesse trazer para essas pessoas aqui do estado de São Paulo, que é um presídio humanizado. Eles trabalham, eles estudam, eles têm assistência médica, odontológica. Eles não ficam amontoados no presídio sem ter o que fazer. Lá eles estudam, diferente de São Paulo, né, do sistema prisional, que o diretor fala, só o raio-x vai estudar. Não, a educação é direito de todos, está na Constituição. E até garantido na LEP também, na Lei de Execuções Penais. Sim, mas essa arbitrariedade dos diretores não permite que isso aconteça. E na APAC não, todos estudam, independente, lá não é raio. Eu até achei assim, nossa, parece assim uma pensão. Lá eles mesmos cozinham, a alimentação é boa, eles têm parceria com padarias, eles fazem pães, sabe? Fazem trabalhos manuais. Nossa, eu achei assim, eu fiquei encantada. Até parece, eu conheço o sistema APAC, até parece que é em outro país, né? Sim, eu Você não fala, acreditei. nossa, existe isso no Brasil, né? Eu falei, nossa, eu não acredito que isso é um presídio, não pode ser. De tudo que eu tenho visto, que eu tenho passado com o meu filho, nesse sistema cruel, desumano, horrível, horrível. Só quem passa, sabe? O sistema, principalmente paulista, é um sistema que ele realimenta o ódio, o desespero, a angústia, e ele contribui, na verdade, com o aumento da criminalidade, né? Exato. Ele não é um trabalho que faz uma filosofia de recuperação,
de ressocialização para devolver. Eu sempre falo assim, Vanilda, o pior investimento que nós temos no estado de São Paulo chama prisão. Porque é onde você paga para aquele cara ficar preso e o Estado te devolve um cara muito pior do que colocou lá dentro. Eu mencionei num vídeo até que eu fiz esses dias, que se a pessoa entra lá boa, o que acontece, né? Sim. Dentro do presídio as pessoas pensam que só tem bandido. Não é. Não. Lá tem dependentes químicos, tem ladrão de galinha, tem pessoas doentes mentais, assim como tem traficantes perigosos, tem de tudo. Tem tudo. É igual a sociedade, eu costumo dizer. Exatamente. A cadeia não muda em nada do que a gente vive no nosso coletivo. Tem pessoas boas em todos os ramos, mas também tem pessoas perversas. Então, se entra boa, sai ruim. Porque lá eles são muito maltratados, a comida é horrível, eles não são chamados pelo nome, são chamados de ladrão. E na APAC não, na APAC eles são chamados pelo nome. A APAC, ela trabalha só por comarca. Por exemplo, se a gente levasse uma APAC para Taubaté, só os presos da comarca de Taubaté que ficariam ali. Não poderia ir presos de outra comarca. Por quê? Porque isso aproxima a família. Né? É muito legal essa questão da aproximação familiar. As famílias podem ir toda semana, as famílias são recebidas com mesa, com cadeiras, eles Inclusive levam... não tem armamento, né? Não. Os caras que contribuem lá com a segurança, não tem vigilância, polícia nos presídios da APAC, porque ele é um presídio. É um presídio, mas sim. é um presídio humanizado. E vocês têm a taxa de reincidência para aqueles que passam? Ah, é verdade. A taxa é assim, nossa, é gritante. Enquanto no prisional comum é 70, né? Varia aí nessa faixa, 70 e poucos. Na APAC é 13%. Nossa, é claro que sempre tem os reincidentes. Não, mas é assustadoramente diferente, né? Muito grande. É muito grande a diferença. E o custo-benefício também, né, para o Estado. Porque, na realidade, nós pagamos os impostos. Sim. A gente paga, como você falou, para devolver uma pessoa pior, que vai voltar a roubar, vai voltar a matar. Né? E lá na APAC, não. O custo-benefício é assim, é mínimo, por causa das parcerias que tem com as empresas. Além de eles conseguirem gerar também mão de obra, eles produzem muitas coisas lá dentro, e isso acaba gerando também um certo... Eles se realimentam do próprio serviço, né? Sim. Eles fazem atividades lá que começam até a contribuir com o próprio espaço deles. Eu estava pesquisando, né, que eu já estou estudando há uns 2 anos sobre as APACs. Ela já tem em vários estados do Brasil e em alguns países também. Se eu não me engano, mais 8 ou 12 países, eu não me lembro ao certo. E se você ouvir vídeos de desembargadores, de juízes de Minas, eles falam que a APAC é a única solução para o sistema prisional. E com muito embasamento, viu, Sim. Vanilda? Porque trata o ser humano como ser humano, né? Não trata ali como o cara que realmente... Eles têm, eu não lembro agora a frase que eles falam, mas é basicamente assim, a gente deixa o criminoso lá fora e cuida do ser humano aqui dentro. Matar o criminoso e recuperar o homem. Essa é a frase. O Dr. Mário Toboni, que é o que criou, né, é o mentor, né, da APAC, e ele fala que ninguém é irrecuperável. As pessoas não nascem más, né? Todo mundo nasce bom, vamos dizer assim, né? É a sociedade que vai, né, trabalhando ali, vai deformando ou construindo, né, o ser humano. Até porque a gente é reflexo do que a gente está convivendo no nosso dia a dia, com as companhias que a gente tem, Sim. com as pessoas que a gente se relaciona. São as escolhas nossas também, né? Diárias. Aí, de repente, surgiu esse desejo de você trazer a APAC para o estado de São Paulo. Como é que foi isso? Isso. Daí eu fui pesquisar, né, como que seria para a gente trazer a APAC para São Paulo. Precisa fazer uma audiência pública, o juiz corregedor precisa autorizar, a comunidade precisa participar. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, por gentileza. Aí esse projeto ele é um projeto, por exemplo, municipal, ou ele tem que ser aderido pelo Estado para depois ser implementado nas cidades? Como é que funciona essa parte burocrática? Então, começa municipal. Pode ser, então, solicitado dentro de um município? Isso. Por exemplo, se eu quiser, né, eu menciono Taubaté, que é a cidade onde eu trabalho. Se quisermos levar para Taubaté, daí temos que fazer uma audiência pública, né, com todas essas esferas que eu mencionei, e após a aceitação, achar um local. Pode ser doado, pode ser comprado, enfim, né, não importa. E daí começa, né, o trabalho de construção.
Uma APAC que eu visitei lá em Minas, um prédio era alugado e o outro já era construído. Então, conforme eles vão, né, conseguindo arrecadar, porque eles fazem também, fazem feijoada, fazem, sabe? Entendi. Essas atividades, assim, beneficentes. Mas aí, no caso, você acha que seria mais viável, por exemplo, implementar esse projeto numa região onde já tem presídios? Ou você acha... Porque também tem um problema aqui que seria a questão do preconceito social, por exemplo. Eu tô aqui fazendo um papel de advogado do diabo com você, só pra gente entender o pensamento. Vamos supor que você chegue e queira apresentar esse projeto da APAC numa cidade A. E ela falou assim, mas eu não quero trazer presídios pra cá, vou trazer criminosos pra minha cidade. Como é que quebra essa objeção? Porque você pode sofrer uma objeção da própria cidade, né? Assim, mas como assim? Você quer trazer uma cadeia? Porque as pessoas não sabem o que é o sistema APAC. Elas não sabem como é que é o mecanismo. O que elas vão entender é o que é uma cadeia. Como é que trabalha essa objeção? Eu penso que teria que ser feito um trabalho de convencimento, né? Uma explanação, né? Por isso tem a audiência pública. Entendi. Né? Na audiência não é definido se vai ou não instalar, né? A audiência é feita para ver se as pessoas realmente vão. Eu penso que se as pessoas conhecerem como é feito esse trabalho, né? Eu, por exemplo, é claro que se surgisse alguém com essa proposta, eu não ia nem pensar em tirar o meu filho do presídio que ele está para ele ir para uma APAC. Nossa, eu não ia nem pestanejar. Sim. Né? E, então eu acho que é um trabalho mesmo de convencimento, de mostrar para a sociedade o ganho que seria em recuperar essas vidas. Eu estive na APAC, né? Entrei, conversamos, tanto no feminino quanto no masculino. Diferente do prisional, você não pode nem entrar. Sim, é restrito demais. É muito restrito, só entra familiar e com carteirinha, enfim. Né? E lá na APAC não, nós conversamos, vimos os trabalhos deles, sabe? Eles não são tratados como bichos, né? Eles são tratados e assim, mas vai ficar passando a mão em cabeça de bandido? A questão não é essa, eles erraram sim, mas quem não erra? Quantos bandidos tem solto por aí, né, que também deveriam estar, mas não estão porque tem dinheiro, porque enfim, né, uma série de coisas que eu não vou entrar nesses detalhes, mas eles já estão pagando o preço deles. Ser privado da liberdade, eu penso que é assim, é uma dívida muito alta. É um dos nossos maiores bens, né? Em primeiro lugar é a vida e depois é a liberdade. Com certeza. E não só isso, a sociedade tem que exercitar o pensamento crítico no sentido que pode ser que ela não vá presa, mas pode ir uma pessoa que ela ame. Exato. Como você contou no começo da sua história, né? Quando que eu imaginei? Nunca. Sabe? A gente sonha assim, nossa, eu vou ter filhos, eles vão estudar, vão se formar, queriam melhor. Sim. Foi escolha dele. Sim. Não é? Mas eu não estava preparada para isso. Então, assim como aconteceu comigo, eu creio que pode acontecer com qualquer um de nós. Como está acontecendo com muitas mães que agora estão até nos acompanhando, que podem depois até comentar aqui embaixo se você concorda com essa linha de pensamento, porque é isso. É o que eu falo assim, gente, ninguém está passando a mão no errado. Ninguém está passando a mão na cabeça do preso. A gente só está dizendo o seguinte, a gente tem um problema que é a criminalidade, a gente vai ter que dar um jeito de tratar sobre essa criminalidade, sobre os presos. Como você prefere? Que de repente o Estado cuide deles e devolva melhor? Ou você prefere que você construa mais facções criminosas e a criminalidade ela só ganhe mais espaço e mais aderência? É isso que nós temos que promover como debate, né? E é o que você falou, se não é um filho, pode ser um neto, pode ser um sobrinho próximo, pode ser um primo, enfim. Alguém bem próximo, né, que a gente nunca imagine, tanto homem quanto mulher, hoje não tem, né? Sim. Mas essa diferenciação, eu fui numa APAC lá em Minas, feminina, os meninos estavam trabalhando, outros já estavam cozinhando, já estavam preparando o almoço, né? Mas estão ali, dispostas, sabe, a uma nova vida. Exatamente. Pessoal, inclusive eu vou deixar um link aqui embaixo depois no vídeo para você assistir uma matéria sobre a APAC, tá? Que eu acho que vai ser bem legal depois, se você quiser entender. Eu estou passando algumas imagens aqui durante a nossa entrevista de como é o modelo da APAC, mas depois se você quiser saber um pouquinho mais, a gente vai deixar algumas recomendações abaixo na descrição. Vanilda, tem umas coisas também que é muito triste que a gente observa, é a falta de instrução dos familiares. Por exemplo, às vezes a mãe, a esposa acaba cometendo algumas faltas
que são consideradas faltas disciplinares dentro do sistema prisional e sendo punidas. Você já presenciou algo nesse sentido, nesse tempo que você passou visitando? Sim, e isso é uma das coisas também que me levou a lutar, né, desejar tanto lutar para que possamos conseguir mudanças nesse sistema. Eu já presenciei várias mães voltando, ou porque estava com um chinelo que não podia, ou porque mandou um e-mail com uma palavra que não podia ser colocada. Outra mãe, né, bem próxima de mim, só porque levou um recado, foi suspensa 6 meses sem poder entrar em contato, né, com o filho dela. Então, assim, são essas coisas que foram me revoltando, assim, a tal ponto de eu dizer, não, gente, alguém tem que fazer alguma coisa. As pessoas têm medo, mas eu não tenho, e eu vou lutar para que isso, né, mude. Possa cessar, né? A minha paixão é pela APAC, em trazê-la para o estado de São Paulo, mas jamais, né, eu vou deixar de lutar pelo sistema prisional. E essa questão da instrução, Vanilda, ela é muito importante e até inclusive você trabalha nessa área de educação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua vivência. Você trabalha com o que especificamente? Como é que é essa sua área de atuação na educação? Então, eu estou na educação há 30 anos. 30 anos? 30 anos. Trabalhei 17 como professora da rede pública e há 13 anos eu atuo como supervisora de ensino. Tá? Então, a gente visita bastante escolas e, assim, eu vejo que hoje, né, linkando aí com o sistema prisional, a educação, abaixo de Deus, ela é o caminho. É o caminho. Né? A educação, ela liberta, ela transforma e eles são privados disso. Né? Como eu te expliquei, você sabe disso, né? Só um raio que tem, né, direito a estudar. E quantos lá dentro são iletrados, né? Quantos não sabem escrever? Muitos. Quantos não sabem ler uma carta? Eu costumo dizer isso aí, porque, nossa, o que eu mais me entristecia era isso. Às vezes o preso chegar pra mim e falar assim, pô, Arquimedes, tem como você ler uma carta pra mim? Tem como você escrever uma carta pra mim? Como é que eles estão distante dessa instrução, né, que a escola acaba fornecendo pra eles, né? Você mencionou agora, eu lembrei, né, de uma situação lá do presídio onde meu filho está, que um rapaz lá, né, ele frequenta a escola, só que ele falou, né, que ele está cansado de desenhar, foi na época da Páscoa, só desenhar coelhinho. Ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele já deve ter o quê? Uns 60 e poucos anos. Nossa. Ele é analfabeto, sabe? Nossa, aquilo cortou meu coração. É triste, é muito triste, é muito triste. Daí o meu filho que tem ajudado, além da escola que ele vai, o meu filho tem ajudado. Sabe? E você vê como é que se fizesse um trabalho com a educação lá dentro com eles, né? Se catassem eles, vamos colocar eles para ler, para estudar, para mostrar o quanto é importante a leitura, como é importante a instrução, como é importante se preparar para o mercado de trabalho. Valores que muitas vezes eles não tiveram dentro das suas casas, né? Não tiveram oportunidade, né? Porque muitos lá ou vêm de família pobre, né? Daí já não tem mesmo a oportunidade, porque concorrer com pessoas que estudam em escolas particulares, né? Eu estou na educação, eu sei que é difícil, né? Nós temos escolas públicas excelentes, né? Mas a gente sabe que ainda não dá para concorrer com as escolas particulares, né? Em sua grande maioria ainda não é possível. E assim, você percebe que às vezes o Estado não tem muita importância para esse tipo de tema, né? Não. De realmente dar uma oportunidade, né? Total, né? Total. E toda vez quando você levanta essa bandeira, as pessoas elas tendem a falar assim, então você está querendo vitimizar a pessoa. Sempre esse tema, né? Eles sempre querem desqualificar o seu argumento, dizendo que você quer transformar a figura do preso em vítima da sociedade. Que para mim é uma realidade, porque a partir do momento que ele perde todos os direitos que está garantido na Constituição Federal, ele está sendo violado de uma certa forma. Ele está perdendo ali algo que é garantido por lei, né? Então, de uma certa forma, ele é uma vítima, né? E principalmente a educação. Principalmente na educação. A educação é como já falei, eu repito, abaixo de Deus é tudo,
para mudar a vida de uma pessoa. Né? A educação muda a pessoa e as pessoas mudam o mundo. Inclusive, você vê que esse seu olhar diferente, principalmente sobre o sistema prisional, ele só vem por conta da sua bagagem dentro da educação, né? Sim. Se você não fosse uma pessoa instruída, se você não tivesse, né, esse grau de conhecimento, com certeza muita coisa você ia ver, ia se sentir mais impotente do que você já se sente. Talvez não desse tanta importância, né? Mas eu sei que é o caminho. É um dos, né? Talvez o principal ali. Agora, a pergunta que não se quer calar, como mudar isso? Como é que muda um cenário que parece ser tão difícil de ser mudado, tão caótico, que é o sistema prisional? Como é que você enxerga? Qual que é o caminho que a gente pode criar para realmente começar essa mudança? Eu penso que com políticas públicas, né? E por falar em política, eu decidi entrar para a política, não sou política, nunca concorri a nenhum cargo, nem de vereador, vereadora, prefeita, nada. Mas decidi, como deputado estadual, também pela APAC, porque na minha conversa com uma pessoa lá em Minas, né? Um dos idealizadores lá, né, que estão à frente do trabalho, me falaram: olha, Vanilda, já estou tentando há muito tempo levar a APAC de volta para São Paulo, mas só um político. Eu falei: nossa, então consegue perfeito. Viabilizar. É isso mesmo, sabe? Então vamos tentar por esse caminho e eu creio, né, que os familiares de presos que estão, né, me ouvindo agora, tem esse mesmo desejo de melhora para os seus filhos, né, para os seus maridos, enfim, qualquer parente que esteja lá. Então eu peço, né, que a gente possa juntos tentar mudar isso. Até inclusive, pessoal, queria fazer um comentário com vocês, que todo mundo conhece aqui meu trabalho, Vanilda, sabe que eu sou um cara muito crítico em muitas coisas. E só realmente dei essa oportunidade de vocês conhecerem a Vanilda aqui no canal, porque eu entendi que não era uma questão de ela querer ser política. Eu entendi que o propósito dela era uma missão em pró ao sistema prisional. Por isso que eu estou até assinando embaixo aqui essa questão da candidatura dela como deputada estadual, porque eu enxergo também que somente a política é a ponte que liga esses dois caminhos realmente da ressocialização com o preso. Não existe uma outra alternativa, que infelizmente é assim, né? Se você não usar a política para criar as políticas públicas, você realmente percebe que não tem como começar nenhum tipo de mudança, né? Até se você me permitir, a sua vida é um modelo pra gente, né? Você é um ex-presidiário, hoje uma pessoa que está aí com um canal no YouTube com quase 200 mil seguidores, TikTok bombando, já escreveu o seu livro, né? Que eu estou achando assim fantástico, né? Estou lendo o seu livro. Obrigado. E realmente retrata muito ali a vivência do meu filho, né? Eu consigo, porque a leitura é uma viagem, né? Eu estou lendo e já me remeto lá ao presídio onde meu filho está. Então você é um exemplo de que a ressocialização, desde que a pessoa queira, né? Sim, ela é possível. Né? E você está estudando também, né? Você está aí. Nossa, você é assim um exemplo para mim. Eu consegui localizá-lo, né? Através de pesquisas, né? Através de pesquisas, né? Para a minha causa, né? E hoje a gente está aqui. E é por isso que eu falo que Deus, ele une propósitos, porque como a gente se conheceu, foi uma coisa muito assim, eu atribuo a Deus, né? Com certeza. Então eu só estou realmente assinando embaixo esse trabalho, colocando o meu apoio na candidatura dela, porque de fato eu senti muita verdade em você, senti muita verdade principalmente na mãe, que realmente está lutando pelo filho, e por estar realmente olhando por essa bandeira, que é o que faz sentido no meu canal aqui, que a gente tenta desmistificar muitas coisas que acontecem lá dentro. Então eu acredito que há uma união de força. Inclusive vai estar aqui na descrição, tá, pessoal? Todas as redes sociais da Vanilda, para você conhecer o Facebook, Instagram dela. Vou deixar os contatos dela aqui abaixo também na descrição. Conheça. Se você ainda de repente não tiver um candidato, uma candidata para deputada estadual, conheça o trabalho dela, né? Entre em contato, veja as propostas dela. Não é porque ela está aqui
que você também tem que acreditar 100%. Pesquise sobre ela, pesquise sobre né, as intenções que ela tem para esse cenário, porque eu acho que realmente é assim que as pessoas têm que fazer, né? Não acreditar de forma cega nos políticos também, né? Sim, e até porque a gente vê que as pessoas estão cansadas, né? Talvez assim, é legal a causa do sistema prisional, mas daí acho que já é política. Eu tenho sentido um pouco isso. Eu estou indo panfletar os presídios, né? Que são as pessoas que vivem a mesma causa. E eu vejo assim, muita gente que, é mais um político. Não, eu não sou política, eu sou mãe. Mas você sabe que é legítimo esse pensamento das pessoas também, sabe, Ivanilda? Porque sim, com certeza. Elas falam assim, só de 4 anos que eu vejo a cara do político. Exato. E é por isso que eu dei espaço para a Vanilda, aqui novamente reforçando, porque ela está vivendo o sistema prisional. Ela sabe como é que é o sistema prisional. Sim. Ela não é uma aventureira, então agora vou entrar aqui, pegar essa bandeira e vou lutar. Ela conhece de cá, porque infelizmente as pessoas estão muito descrentes, né? E olha, eu vou te dizer, tenho sofrido bastante preconceito. Posso imaginar. Por estar levantando essa causa. Posso imaginar. Ninguém quer. As pessoas levantam causa animal, dos idosos, né? De deficientes físicos. Mas sistema prisional, ninguém quer. Ninguém quer falar sobre. O sistema prisional é a escória. Exatamente. Mas eu quero porque eu tenho meu filho lá e tenho visto muito sofrimento das pessoas que, sabe, ficam assim inertes, sofrem e não fazem nada. Né? Então estão precisando luta... de uma voz mesmo, né? Exato. Elas precisam de voz. Precisam. Elas precisam de voz. Para a gente poder encerrar, Vanilda, um recado para uma mãe que está nos acompanhando agora, para uma esposa e para um pai que tem de repente um filho, um marido, que está sofrendo todo esse calvário, digamos assim. Qual que é o último recado que você queria deixar para eles? Em primeiro lugar, dizer que eu sei o que vocês vivem na pele, que eu tenho acompanhado nas minhas visitas, todas as humilhações, todo o sofrimento, não só nosso, né, de familiar, quanto dos que estão lá, né, dos meninos, das meninas, que vocês acreditem no meu trabalho, que vocês lutem junto comigo para que a gente consiga realizar mudanças nesse sistema prisional tão ultrapassado, tão cruel, tão desumano. Se unam a mim nessa causa. Eu falo, né, que a gente precisa escolher um partido, mas para mim não existiria nada disso, nem de esquerda, nem de direita, nem de frente, nem de trás, é causa. Eu tenho causa e a minha causa hoje é o sistema prisional. Então, se vocês puderem, né, confiar no meu trabalho, como o Arquimedes disse, entrem nas minhas redes sociais, pesquisem, né, as intenções e se vocês, né, acreditarem, por favor, deem o seu voto de confiança. E se você acredita no meu trabalho e realmente está acompanhando esse meu projeto, pode ter certeza que eu estou assinando embaixo o trabalho da Vanilda aqui. Eu sou um cara que eu não faço rasgação de seda com ninguém. Se eu estou assinando embaixo é porque eu realmente senti muita verdade no seu trabalho. Então, se você gostou da história de vida dela, se você gostou da visão que ela tem sobre o sistema prisional, eu peço para você, de verdade, que você possa compartilhar esse vídeo, mande esse vídeo para os grupos, mande esse vídeo para as pessoas. Vamos fazer uma corrente do bem, a gente está na reta final agora, né, Vanilda? Praticamente Sim. Das eleições. Então, é muito importante a gente criar esse movimento e, com certeza, com esse movimento a gente vai conseguir alcançar a vitória, porque a gente tem um propósito, a gente tem uma missão, né? A luta é minha, mas também é nossa, de todos que têm familiares presos. E eu quero agradecer a oportunidade. Imagina, eu que agradeço. De poder estar participando aqui com você. Que Deus Vanilda, o abençoe. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente, Amém. né? Amém. E desejo para você muita sorte nessa sua Obrigada. empreitada e desejo que você caminhe daqui para frente rumo à sua vitória. Eu posso dar só mais um recadinho? Lógico, fica à vontade. Se vocês tiverem oportunidade de encomendarem o livro do Arquimedes, quiserem conhecer numa viagem ali na leitura o que é passar um tempo, né, nesse hotel que não é nem um pouco agradável, leiam, vocês vão gostar muito, podem ter certeza. Eu estou lendo, estou no capítulo 10, né, por causa da correria da campanha, mas vale a pena, gente, para vocês conhecerem, assim, quem não tem oportunidade de visitar, né, vai conhecer ali, ele é bem descritivo, né, no livro dele. Tá bom, gente?
uma leitora além de tudo, tá vendo, pessoal? Sim. Olha os privilégios que Deus nos dá aqui. Sim. Muito obrigado. A descrição tá aqui também, todos os contatos da Vanilda, tá também, se você quiser adquirir o livro, também vai estar aqui abaixo da descrição. E quero agradecer a atenção de todos. Obrigado aí por você ter nos acompanhado aqui nessa entrevista. Desculpe aí os barulhos internos, né, pra gente encerrar aqui, pra você ver como é que isso aqui é pesado espiritualmente, né? Aconteceram várias coisinhas nos bastidores aqui, mas tenho certeza que você conseguiu captar a mensagem, tenho certeza que você entendeu qual que é o propósito e qual que é essa missão. Mais uma vez, Vanilda, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que gente, agradeço. até nosso próximo encontro, viu? Valeu. Pronto. Deu certo? Acho que deu, né? Olha, quase que eu puxei o negócio aqui. Foi muito bacana. Nossa.